com o livro Crítica das Representações, termina-se a trilogia poética. Tinha começado com um princípio do eco, continuado com uma teoria da disponibilidade e finalmente acaba-se nesta crítica das representações. Não vou tentar explicar o que é a crítica das representações, isso pode-se aprender nos livros, o que é a problemática relacionada com a representação. Interessa-me dizer, talvez, que neste livro muitos dos textos são, como é que ia dizer, programáticos, no sentido em que há já uma plena consciência do que é a linguagem poética e, por conseguinte, fala-se muito do que é este livro. Há uma reflexão sobre a escrita e sobre o escrito que aparece já nestes 3 últimos livros. Eu vou ler simplesmente 2 textos para mostrar onde é que isso se vê. Um muito tratado noutros textos que eu tenho, como é que se diz, para explicar o que é, por exemplo, o livro poético. Eu tenho que pegar aqui assim num textozinho e logo vou trazer esse texto à baila e vou lê-lo aqui com muita calma para ver se fica, como é que se diz, se fica nítido o que me diferencia dos outros poetas portugueses que continuaram a escrever poemas como se estivessem ainda na primeira metade do século XX, isto é, no modernismo. Embora possam vir, cada um com as suas idiosincrasias, etc., mas, de uma maneira geral, a visão que eles têm de um livro de poesia, um livro de poemas, é esse mesmo. É de um conjunto de poemas que se torna ou que se faz um livro. Coisa completamente diferente do livro poético. O texto chama-se Na Dimensão do Limite. Esta manhã, enquanto fazia a barba, desfazia-me em congeminações patéticas de patos, é claro, sobre a diferença não só alçada pelo Ocidente a espec, mais ou menos político, mais ou menos filosófico, mas também sobre a diferença que introduzi na cultura dita poética do país. Escrevia assim, como sempre faço quando nada faço, ou quando faço o nada, o que não é a mesma coisa, um ensaio esporádico sobre as mutações acontecidas com o advento periclitante do meu acontecer enquanto linguagem. Deixa-me, leitor hipotético, a mais de um título, e não somente hipócrita, como em século XIX, a descambar lugubremente para o refinado símbolo e para o culto da arte. Deixa-me, pois, e para que saibas, que os despachentes jornais não o noticiam, nem as revistas especializadas se dão conta, reviver num assomo de memória e na invenção deste momento o conteúdo mais ou menos falho, mais ou menos improvisadamente provisório da meditação em que entreti o tempo de um paradigmático espelho. Onde havia um objeto estético
oriundo das teses e das especulações nem sempre simbólicas do modernismo afável, trouxe um sujeito estético capaz de substituir a perfeição do acabamento por um zelo de procura, onde o ilimite do inacabado coincide com o processo da temporalidade, como esta é vivida e experimentada hoje, isto é, aos solavancos e aos safanões, e em ritmos onde as assonâncias cavas, como as dissonâncias abruptas, traduzem uma identidade dilacerada em movimento. Onde havia o poema como peça maiúscula e mestra, chave da leitura e da unidade que se exigiam especiais e espaciais, trouxe a novidade do verso ou de versos achados em conglomeração de descoberta, assim como o efeito do livro. O sentido do desejo verbal e anímico deslocou-se, assim, tanto para o infinitamente pequeno, como para a reflexão do infinitamente grande, enquanto sedimentação de choques sucessivos, capazes de reter em suspensão o caráter existencial da experiência. Onde havia uma disfarçada antologia, o livro, composto dos melhores exemplos concedidos pelo trabalho da linguagem ou pela revisão da musa antiquíssima, e dispostos arbitrariamente em efeito de significação e de sentido, trouxe o livro de poemas escrito num paroxismo do tempo, composto como uma exigência, se não narrativa, pelo menos romanesca, em que cada poema retoma do que lhe é anterior a voz e o problema, para ceder ao que se lhe segue a renovada euforia de uma luta na azáfama da contradição. Onde havia a manifestação de um poder, a criação, vivida esta como uma tentação do gesto demiúrgico capaz de imortalidade, trouxe apenas o testemunho da potência, sem dúvida sexual, sem dúvida anímica, que me ata à língua na dificuldade tantas vezes sentida quando a relação do homem que sou com a matéria verbal que alcanço não substitui a vida, nem consegue atingir as coisas do mundo ou a presença da terra.
Por tudo isso, pensava eu esta manhã, porque trouxe efervescência e mudança ao marasmo da cultura poética nacional, porque trouxe uma outra visão condizente com uma outra postura e com outra atitude perante a vida, inexisto. Os publicados livros ilegíveis para quem só sabe ler a tradição logocêntrica do conformismo. Tu, hipotético leitor, não mais um irmão pela incapacidade tantas vezes demonstrada em reconheceres em mim um homem existindo irremediavelmente na dimensão do limite. 17/6/1992. Retomo, como vocês poderiam ver neste leitor hipotética, o Hipócrita do Baudelaire, não é? E que ele dá todo o amigo, e depois transformo tudo isto numa, como é de dizer, numa quase explicação do que se passa nos meus livros, já que os leitores e os críticos não foram capazes, nem são capazes ainda de ver. O último texto, e é o último texto do livro, é bastante interessante porque fala-se tanto no livro e de repente eu vou ter uma maneira um pouco, como é que se diz, paradoxal de ver o que é o livro ou de ver o que não é o livro. Isto é, vou pôr em causa quase que a ideia que nós temos no Ocidente do livro. Chama-se a teoria da recepção ou o livro como virtualidade ontológica. Percebi finalmente os mecanismos da epopeia em livro. Começa-se sempre no livro que precede, acaba-se sempre no livro que se segue. Primeiros e últimos poemas são excrescências. Os primeiros são resíduos do que passou. Os últimos são precursores do que há de vir. Nenhum livro é, pois, o livro. Começo e fim coincidem no meio de cada livro. A excrescência é, pois, o que é? A ilusão livre que de capa em contracapa tenta captar o tumulto da vida. Vida é o que é quando se ousa sentir a língua como manifestação ontológica da existência, como manifesta atualização do mundo. Vida é o que se deixa ler quando há algures um leitor ou uma leitora capaz de se aceitar como ser humano capaz de transformar a língua numa experiência da ordem do vivido, num corpo capaz da humanidade com que se ilude uma presença em plena metamorfose da ausência que aspira a ser vivida como a única presença. Nada mais resta do que resta. O testemunho
percorrido pela temporalidade da palingenesia contemporânea, o objeto filosófico entre mãos, como quando se pensou a natureza e condição do homem. Não sei quem sou, nem quando fui. Fluo pela linguagem como aragem fruível aos ouvidos dos mais sensíveis. Sentir em que forma me redescubro cabe apenas aos olhos que souberem percorrer de les a les a lei do enigma. Impoder é o selo, amizade o abraço. Façam, pois, de mim o que quiserem. Quiserem mesmo assim poder ter vivido no futuro do vosso amplexo. Quiserem mesmo assim sentir ou pensar que nem o fim consegue deturpar o desejo de vos querer. Um livro é a emanação de uma experiência. Experimentem, pois, viver algumas horas, alguns dias com este livro. Ousem recomeçar tudo de novo, uma, duas vezes, até sentirem o que vos é desconhecido, eu, como a natureza mais íntima da vossa natureza. 28/9/1992. Mais uma vez vos mostro a capa do livrinho.